Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Capítulo 4. O que John Rance tinha a dizer. Era 1h da tarde quando saímos do número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes me levou à agência telegráfica mais próxima, de onde expediu um longo telegrama. Depois, fez sinal para um cabriolé e ordenou ao cocheiro que nos conduzisse ao endereço fornecido por Lestrade. Nada como uma prova colhida diretamente na fonte, comentou ele. Na verdade, já formei minha opinião sobre esse caso, mas nunca é demais sabermos tudo o que há para saber. Você me surpreende, Holmes. Observei. Sem dúvida, não tinha muita certeza sobre os detalhes que acabou de fornecer aos detetives. Não há qualquer margem para erro, respondeu ele. Ao chegar lá, a primeira coisa que observei foi que uma carruagem fizera 2 sulcos com as rodas perto da esquina. Ora, até a noite passada tivemos uma semana sem chuva, de modo que aquelas rodas só deixariam marcas tão fundas se tivessem sido feitas durante a noite. Havia também marcas dos cascos de um cavalo, sendo o contorno de uma delas desenhado com mais nitidez que o das outras 3, o que indicava uma ferradura nova. Já que uma carruagem parara ali depois de começar a chover, e não tendo parado mais durante a manhã, Gregson foi positivo quanto a isso. Ela deve ter estado lá durante a noite, e por conseguinte, conduziu os 2 indivíduos até a casa. Visto assim parece simples, mas e quanto à altura do homem? Murmurei. Ora, em 9 entre 10 casos podemos avaliar a altura do homem pelo comprimento dos seus passos. Trata-se de um cálculo bem simples, mas não vou entediá-lo com números. Eu tinha o comprimento dos passos do indivíduo na argila do jardim e na poeira do assoalho da sala. Além disso, eu tinha outros elementos para confirmar a exatidão de meus cálculos. Quando um homem escreve em uma parede, o instinto o leva a escrever à altura dos olhos. Muito bem, aquela inscrição estava a cerca de 1,80 m do chão. Foi uma brincadeira de criança. E sobre a idade? Perguntei. Bem, se um homem consegue dar passadas de 1,20 m sem o menor esforço, tem que estar em plena forma física. Era essa a largura de uma poça do jardim. Botinas de verniz a contornaram e biqueiras quadradas a saltaram. Afinal, não há mistério algum nisso. Estou apenas aplicando à vida diária alguns dos preceitos sobre observação e dedução que eu recomendava naquele artigo. Há algo mais que o esteja intrigando? Aquilo sobre as unhas e o charuto Trichinopoly, falei. A inscrição na parede foi feita pelo dedo indicador de um homem, molhado em sangue. Com a lente, pude observar que o reboco havia sido ligeiramente arranhado durante a escrita, o que não aconteceria se ele estivesse com as unhas aparadas. Recolhi um pouco da cinza espalhada no assoalho. Era de cor escura e em escamas. Uma cinza idêntica à produzida por um Trichinopoly. Fiz um estudo especial sobre cinzas de charuto, aliás, escrevi uma monografia a respeito. Gabo-me de poder identificar à primeira vista a cinza de qualquer marca conhecida de charuto ou tabaco. É exatamente nesses detalhes que está a diferença entre um detetive especializado e os do tipo que Gregson e Lestrade personificam. E quanto ao rosto corado? Perguntei. Oh, foi apenas um tiro no escuro, embora eu não tenha dúvidas a respeito. Não me pergunte como, no estágio atual do caso. Passei a mão pela testa. Minha cabeça é um torvelinho, comentei. Quanto mais penso no caso, mais misterioso me parece. Como é que 2 homens, se é que foram mesmo 2, conseguiram entrar em uma casa vazia? O que aconteceu com o cocheiro que os levou até lá? Como um homem poderia obrigar outro a tomar veneno? De onde veio o sangue? Qual o motivo do crime, já que não houve roubo? Como aquela aliança de mulher foi parar ali? E acima de tudo, por que o segundo homem escreveria a palavra alemã haha antes de dar o fora? Confesso que não vejo nenhuma maneira possível de conciliar todos esses fatos. Meu companheiro sorriu de modo aprovador. Você resumiu as dificuldades da situação de maneira clara e sucinta, disse. Ainda há muitos pontos obscuros,
embora eu já tenha uma opinião formada sobre os fatos principais. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, não passa de um indício falso a fim de pôr a polícia na pista errada, ou sugerir que aquilo era obra de socialistas ou de sociedades secretas. Aquilo não foi feito por um alemão. O A, caso não tenha percebido, estava impresso mais ou menos segundo a escrita alemã. Ora, um verdadeiro alemão invariavelmente usa caracteres latinos para letras de imprensa. Assim sendo, posso afirmar com segurança que não foi um alemão quem fez a inscrição, mas um imitador grosseiro que exagerou no seu papel. Foi simplesmente um golpe de astúcia para despistar a investigação. Não vou lhe dizer muito mais sobre o caso, doutor. Como sabe, um mágico perde prestígio quando seu truque é desvendado. Se eu lhe explicar muita coisa sobre o meu método de trabalho, acabará concluindo que, afinal de contas, sou um indivíduo bastante comum. Eu jamais pensaria uma coisa dessa. Respondi. Seria impossível alguém aproximar mais a dedução de uma ciência exata do que você faz. Meu companheiro enrubesceu de prazer ao ouvir minhas palavras e ao perceber o meu tom sincero. Eu já notara que ele era tão sensível aos elogios feitos à sua arte quanto uma jovem a respeito da própria beleza. Eu lhe direi mais uma coisa, acrescentou Holmes. Botinas de verniz e biqueiras quadradas chegaram ao mesmo cabriolé e seguiram juntos pelo caminho do jardim do jeito mais amistoso possível, talvez até de braços dados. Quando entraram na casa, ficaram andando de um lado para o outro na sala, ou melhor, Botinas de verniz ficou parado, enquanto Biqueiras Quadradas ia e vinha. Pude ler isso na poeira, como li também que, quanto mais ele andava, mais excitado ia ficando. Isso foi revelado pela largura cada vez maior das passadas. Ficou falando o tempo todo e, sem dúvida, cada vez ficava mais encolerizado. Então ocorreu a tragédia. Contei-lhe tudo o que sei até agora, porque o resto não passa de suposições e conjecturas. De qualquer modo, já temos uma boa base para começar a trabalhar. Precisamos nos apressar porque pretendo ouvir Norman Neruda esta tarde, em um concerto no Halley. Esta conversa ocorreu enquanto o nosso cabriolé abria caminho por uma longa sucessão de ruas sujas e becos sombrios. No mais sujo e sombrio de todos, nosso cocheiro parou de repente. Audley Court fica ali, anunciou, apontando para uma fenda estreita na fileira de tijolos desbotados. Estarei aqui quando voltarem. Audley Court não era um lugar atraente. A passagem estreita nos levou a um pátio quadrado, com piso de lajes e cercado de moradias sórdidas. Abrimos caminho por entre bandos de crianças imundas e varais com roupas desbotadas penduradas, até chegarmos ao número 46. A porta da casa exibia uma pequena placa de latão com o nome Rance gravado. Soubemos que o policial estava na cama e fomos conduzidos a uma saleta, a fim de esperá-lo. Ele surgiu pouco depois, parecendo um pouco irritado por ter seu repouso interrompido. Já apresentei meu relatório no posto, declarou. Holmes tirou o meio soberano do bolso e brincou pensativamente com a moeda. Pensamos que seria melhor ouvir tudo de sua própria boca, disse. Terei o máximo prazer em ajudá-lo no que puder, respondeu o policial, de olhos fixos na pequena moeda de ouro. Basta que nos conte a seu modo o que aconteceu. Rance sentou-se no sofá de crina e franziu a testa, como que decidido a não omitir o menor detalhe em seu relato. Contarei desde o início, falou. Minha ronda vai de 10 da noite às 6 da manhã. Às 23 horas, houve uma briga no White Hart, mas, fora isso, tudo continuou tranquilo no meu setor. Começou a chover a 1 da madrugada. Encontrei Harry Mercer, ele faz a ronda em Holland Grove, e ficamos conversando na esquina de Henrietta Street. Um pouco mais tarde, por volta de 2 horas, mais ou menos, achei que devia dar uma espiada e ver se estava tudo calmo na Brixton Road. Estava tudo enlameado e deserto. Não vi ninguém durante a minha caminhada, embora 1 ou 2 cabriolés passassem por mim. Ia andando devagar,
pensando que uma dose de gin quente me faria bem quando, de repente, uma nesga de luz me chamou a atenção, bem na janela daquela casa. Ora, eu sabia que as 2 casas em Lauriston Gardens estavam vazias porque o proprietário não quer mandar limpar os esgotos, embora o último inquilino de uma delas tenha morrido de tifo. Fiquei perplexo ao ver a luz na janela, o que me fez desconfiar de que algo estava errado. Quando cheguei à porta, parou e depois voltou até o portão do jardim. Interrompeu meu companheiro. Por que fez isso? Rance teve um sobressalto e ficou com os olhos arregalados em Sherlock Holmes, com um espanto estampado no rosto. Foi isso mesmo? Exclamou. E só Deus sabe como descobriu isso. Quando cheguei à porta, estava tudo tão quieto e deserto que pensei que era um mau negócio não ter ninguém ali comigo. Não tenho medo de nada no mundo dos vivos, mas fiquei pensando que bem podia ser o sujeito que morreu de tifo inspecionando os esgotos que o mataram. A ideia me deixou apavorado e voltei ao portão para ver se avistava a lanterna de Mercer, mas não havia o menor sinal dele, nem de mais ninguém. Não viu ninguém na rua, nem uma alma e nem ao menos um cachorro. Então, tomei coragem, voltei e abri a porta. Estava tudo quieto lá dentro, de modo que fui até a sala onde a luz estava brilhando. Havia uma vela bruxuleante no consolo da lareira. Era uma vela de cera vermelha, e com a sua claridade, eu vi, sei tudo o que você viu. Deu várias voltas pela sala, ajoelhou-se junto ao corpo, depois foi até a cozinha, verificou a porta e então... John Rance levantou-se de um salto, com um ar amedrontado e um olhar cheio de suspeita. Onde estava escondido para ver tudo isso? Exclamou. Está me parecendo que sabe muito mais do que deveria. Holmes riu e jogou seu cartão de visita sobre a mesa, na direção do policial. Não vá me prender pelo assassinato, disse. Sou um dos cães de caça, e não o lobo. Gregson e Lestrade poderão confirmar o que digo. Muito bem, prossiga. O que fez depois? Rance sentou-se outra vez, mas não perdeu a expressão intrigada. Voltei ao portão e usei meu apito. Isso fez com que Mercer e mais 2 viessem ao meu encontro. A rua estava vazia nesse momento? Bem, era como se estivesse, no caso de alguém que pudesse ser de alguma valia. O que quer dizer? Um sorriso surgiu no rosto do policial. Já vi muitos bêbados por aí, mas nunca um como aquele, explicou. Quando cheguei, o sujeito estava no portão, encostado às grades, cantando a plenos pulmões a Newfoundland Banner, ou algo parecido. Mal conseguia ficar em pé, quanto mais ajudar em alguma coisa. Que tipo de homem era ele? Perguntou Sherlock Holmes. John Rance pareceu um tanto irritado com a digressão. Um beberrão dos piores? Respondeu. Teria sido levado diretamente para o posto policial, se não tivéssemos coisas mais importantes para fazer. O rosto dele, suas roupas, não reparou em nada? Perguntou Holmes, impaciente. É claro que reparei, já que tive de erguê-lo com a ajuda de Mercer. Era um sujeito alto, de rosto muito corado, mas com a parte inferior escondida por uma echarpe que... Já basta, exclamou Holmes. O que foi feito dele? Não íamos ficar cuidando de um bêbado justamente naquela hora, respondeu o policial numa voz ofendida. Imagino que tenha encontrado o caminho de volta para casa. Como estava vestido? Tinha um sobretudo marrom? E um chicote na mão? Chicote? Não. Então deve tê-lo largado em algum lugar, murmurou meu companheiro. Chegou a ver ou a ouvir um cabriolé depois? Não. Aqui tem meio soberano, disse meu companheiro, levantando-se e apanhando seu chapéu. Receio que você não suba muito na força policial, Rance. Devia usar também a cabeça em vez de tê-la apenas como enfeite. Na noite passada, poderia ter ganhado suas divisas de sargento. O homem que teve nas mãos é o mesmo que possui a chave deste mistério, aquele que estamos procurando. Agora não adianta discutirmos isso, mas eu lhe garanto que é como falei. Vamos, doutor. Fomos andando na direção do cabriolé.
deixando nosso informante incrédulo, mas evidentemente perturbado. Que grande imbecil! Exclamou Holmes, em tom amargo, enquanto voltávamos para casa. Pensar que teve uma oportunidade de ouro nas mãos, e não soube aproveitá-la. Pois eu continuo no escuro, disse. É verdade que a descrição do homem combina com a ideia que você fez do segundo personagem do mistério. Mas por que ele voltaria a casa depois que saiu? Não é assim que agem os criminosos. A aliança, homem, a aliança. Ele voltou para recuperá-la. Enfim, se não tivermos outro meio de capturá-lo, sempre podemos atraí-lo com a aliança. Vou pegá-lo. Aposto 2 contra 1, como o agarro. Fico-lhe muito grato por tudo. Só fui a Lauriston Gardens por sua causa, e se não tivesse ido, teria perdido o estudo mais interessante que já encontrei. Um estudo em vermelho, hein? Ora, por que não usarmos um pouco de linguagem artística? Temos o fio vermelho do crime enredando-se na meada descolorida da vida, e nossa obrigação é desentranhá-lo, isolá-lo, expondo-o em toda a sua extensão. Muito bem, vamos ao nosso almoço e depois a Norman Neruda. Seu ataque e sua execução musical são esplêndidos. Como é mesmo aquela pequena peça de Chopin que ela interpreta de modo tão magistral? Recostado no assento do cabriolé, aquele cão de caça amador ficou cantarolando como uma cotovia, enquanto eu meditava sobre as muitas facetas da mente humana.